Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, abordagem policial monitorada. Comissão Geral debate formas de acelerar a adoção de câmeras corporais pela PMDF. Contraponto. Concessão da rodoviária do plano piloto gera controvérsia entre os distritais. Emprego e renda. Nova lei amplia oferta de crédito para microempreendedores do DF. Saúde mental nas escolas. Iniciativa da CLDF destina recursos para projetos voltados ao bem-estar psicológico de estudantes e professores. O que você vai ser quando crescer? Projeto de lei quer instituir programa distrital de orientação vocacional. E claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na terceira semana de outubro. Os problemas do sistema público de saúde do Distrito Federal voltaram a pautar os debates no plenário da Câmara Legislativa durante a sessão ordinária do último dia 15. Os parlamentares manifestaram preocupação com a falta de profissionais na linha de frente do combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti, que se reproduz durante a estação de chuvas. O inseto é responsável pela transmissão de doenças como a dengue, o zika vírus e a chikungunya. Presidente, nós precisamos abrir o olho do governo, presidente. Todo tempo de calor excessivo, vem chuva, o mosquito entra e entra com força. O resultado desse mosquito aí é morte, a gente sabe disso. Dengue, chikungunya, zika vírus, já custou muito caro. Nós teremos novamente uma epidemia de dengue, chikungunya e os outros vetores que existem. Então tem que nomear os ACS e os AVAs o mais rápido possível, para que não morra pessoas aqui no Distrito Federal, como aconteceu o ano passado. Os distritais também cobraram melhorias para os servidores da área da saúde. Fábio Félix pediu a nomeação de profissionais para a área meio da Secretaria de Saúde para atuação em atividades administrativas da pasta. João Cardoso defendeu a valorização salarial dos dentistas. Já Deise Amarílio lamentou a falta de diálogo do governo com a categoria dos enfermeiros, que chegou a paralisar atividades pleiteando reestruturação de carreira. O retorno das chuvas ao Distrito Federal também trouxe de volta os alagamentos na região da Asa Norte. A questão pautou discursos na sessão ordinária do dia 16. Deputados de oposição foram à tribuna questionar a eficácia do Drenar DF, o programa do GDF que prometia colocar um ponto final no problema, a um custo de cerca de 300 milhões de reais. Não teve um plano para enfrentar. Foi dito que teve. Gastaram, inclusive, muito dinheiro. Palavras do governo do Distrito Federal. Mais de 300 milhões de reais. Não resolveu. O dia 16 também foi de muito trabalho nas comissões permanentes. 20 projetos de lei foram aprovados na Comissão de Direitos Humanos. Entre eles, o que institui diretrizes para a prevenção e o combate ao racismo nas instituições de ensino do DF, de autoria da deputada Jaqueline Silva, e o que proíbe a diferenciação entre elevador social e elevador de serviço no âmbito do DF, do deputado Max Maciel. Já a Comissão de Assuntos Sociais aprovou 6 projetos de lei. Entre as matérias aprovadas estão a instalação de câmeras de monitoramento nas praças públicas do Distrito Federal, uma proposta do deputado Pastor Daniel de Castro, e a adesão do GDF à campanha de doação de órgãos e tecidos do programa Doar Legal, coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça, uma proposta do deputado Ricardo Vale. A lista completa de projetos aprovados nas comissões pode ser conferida no portal de notícias da Câmara Legislativa. Vale lembrar que, para virar lei, todas essas propostas ainda precisam ser apreciadas pelo plenário da CLDF e sancionadas pelo governo do Distrito Federal. A assinatura do contrato de concessão da rodoviária do plano piloto para iniciativa privada no último dia 15 rendeu polêmica entre os deputados distritais. O acordo entre o GDF e o consórcio Catedral tem duração de 20 anos e prevê o investimento de 120 milhões de reais. O deputado Hermeto, do MDB, que faz parte da base de apoio ao governo, disse que agora os problemas da rodoviária vão ser resolvidos. Ele também fez um desafio aos deputados da oposição. Gostaria
de me dirigir aos deputados que são contra essa parceria, que daqui a 1 ano e meio nós vamos visitar a rodoviária, viu, deputado? Os deputados do PT, de todos que eu tenho maior admiração, deputado Chico, mas mais o deputado Max, viu, deputado? Nós vamos visitar a rodoviária daqui a 1 ano e meio, vamos ver como ela vai estar, tá certo? Como ficou a rodoviária interestadual. Agora vai dar certo porque o governo não dá conta. A iniciativa privada vai resolver o problema. Então podem cobrar, daqui a 1 ano e meio nós vamos mandar a rodoviária, Max. Para ver, viu, deputado Fábio? Para ver como ficou. Tá certo? Esse é um desafio que eu faço. Por sua vez, o deputado Max Maciel, do PSOL, que é integrante da oposição, criticou a entrega da gestão da rodoviária para iniciativa privada e aceitou o desafio dos governistas. Deputado Hermeto, sem dúvida nenhuma, a gente torce pelo sucesso, mas eu vou perguntar o que você acabou de falar em off ali mesmo. Eu quero saber quem vai pagar a taxa de acostagem. Porque o Estado injetasse 120 milhões do próprio bolso na rodoviária, ela estava maravilhosa. Agora vai dar 120 milhões para a empresa, se a empresa não ficar boa, deputado, aí é incompetência. Deputado Hermeto, a rodoviária interestadual é 37 mil pessoas. A rodoviária do plano piloto é 700 mil por dia. Nós vamos daqui a 1 ano e meio rodar lá com certeza. Sorria, pois você está sendo filmado. As câmeras de segurança se tornaram quase onipresentes em nossa sociedade, figurando em prédios, repartições públicas e até mesmo em escolas. Mas há um local em que esse tipo de equipamento ainda não aparece, pelo menos aqui no Distrito Federal. Os uniformes dos servidores das forças de segurança, um contraste com estados como São Paulo, que decidiu adotar as câmeras corporais, também chamadas de bodycams, para o monitoramento das abordagens policiais. A implementação do uso desse tipo de equipamento pela PMDF foi tema de uma comissão geral da Câmara Legislativa no último dia 17. O debate foi comandado pelo deputado Fábio Félix, autor de um projeto de lei que prevê a adoção das bodycams aqui no Distrito Federal. Uma iniciativa que, segundo o parlamentar, aumentará a transparência das ações das corporações e protegerá o trabalho dos bons policiais. A gente teve a implantação em São Paulo de um programa de câmeras corporais que teve uma grande repercussão nacional, especialmente pelo impacto positivo, a diminuição da letalidade nas intervenções da polícia, na atuação da Polícia Militar de São Paulo. Então, acho que isso traz um grande resultado para a sociedade, tanto para a preservação dos profissionais, policiais militares, quanto também para a preservação da dignidade das pessoas. E você tem a possibilidade ali de apurar os casos. Então, se a denúncia foi leviana, se a denúncia não é verdadeira, você tem ali o dado da realidade comprovando se aquilo é ou não. E tanto do lado dos profissionais quanto do lado da população. Vai trazer mais transparência para o trabalho da segurança pública. O debate contou com a participação de representantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública, da Secretaria de Segurança Pública do DF e também de estudiosos e de especialistas no tema. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a adoção das câmeras corporais já foi aprovada pela PMDF. É interesse da Secretaria de Segurança Pública, é interesse da Polícia Militar, é interesse de todo o sistema de segurança que a gente mantenha um padrão de transparência das nossas ações. Afinal de contas, né, quem investe na segurança pública é o cidadão. E se o cidadão investe na segurança, ele tem direito de ter um serviço de qualidade. A Secretaria também enfatizou que as câmeras só não foram implementadas pela PMDF em razão da suspensão pelo Tribunal de Contas do DF do processo licitatório que trata do tema. O centro da discussão é o armazenamento das imagens. Enquanto a PM defende a contratação de um serviço em nuvem, o TCDF quer um estudo técnico que demonstre ser inviável o armazenamento pela própria PM. Para resolver o impasse, o deputado Fábio Félix sugeriu a realização de uma reunião com a relatora do processo no TCDF. Minha sugestão é a gente marcar uma agenda com a relatora do processo no Tribunal de Contas do DF, que é a conselheira Uniceia Machado, e tentar estabelecer o diálogo com ela. Porque vários serviços públicos já utilizam a nuvem. A despeito de ser uma discussão real que nós temos que fazer, mas eu acho que ela não deve ser um elemento impeditivo da implantação do projeto.
De pai para filho. Foi assim que Sebastião aprendeu seu ofício. A loja de brinquedos fabricados com madeira na Feira da Torre de Televisão sempre foi o negócio da família, mas nunca foi tão próspero quanto agora. Muitas vezes era necessário trabalhar fora para colocar dinheiro na loja e nem sempre tinha lucro. Tudo mudou quando ele descobriu o programa Prospera do governo do DF, de crédito para microempreendedores formais e informais. Hoje, Sebastião está no 3º empréstimo e já pensa em expandir a empresa. Eu me tornei empresário por causa disso, porque aí eu tive que abrir um MEI para poder fazer um empréstimo. No primeiro ano estourou o faturamento. Aí quando estourou o faturamento, aí eu já tive que mudar, né, para limitada, né? E aí eu me tornei empresário por causa do dinheiro que entrou do empréstimo e ele girou e foi aumentando, né, o nosso faturamento. O próximo empréstimo eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir mais uma loja dessa parte aqui, só que mais voltado para essa outra área de encomenda. O problema é que ao longo dos últimos anos, inúmeros pequenos empresários aqui do Distrito Federal deixaram de receber os empréstimos do programa, porque o dinheiro que sobrava ao final de cada ano, que é o chamado superávit, acabava retornando para os cofres do governo do Distrito Federal, impossibilitando que novos empréstimos pudessem ser feitos. Para se ter uma ideia, de 2017 a 2020, quase 4 milhões de reais retornaram ao Tesouro do DF. Esses recursos poderiam ter mudado a vida de mais de 240 empreendedores. Mas essa realidade vai mudar. A Câmara Legislativa aprovou uma lei complementar de autoria do deputado Rogério Morro da Cruz, que exclui o FUNGER, que é o Fundo de Recursos do Prospera, da regra geral de que o dinheiro do superávit deve voltar para o governo. Dessa forma, esses valores vão permanecer no fundo para possibilitar mais empréstimos aos empreendedores da cidade. Não haverá gastos para os cofres do Estado, tem que ajudar quem realmente gera emprego, gera renda, é nesse alinhamento esse projeto. Hoje, por meio do Prospera, os recursos do fundo atendem 1.500 empreendedores do Distrito Federal, totalizando mais de 19 milhões de reais em contratos ativos, girando a economia da capital federal. Somente no ano passado foram mais de 6 milhões liberados em 300 contratos com microempreendedores, gerando mais de 1.000 empregos. Os empréstimos são progressivos. Começam com cerca de R$ 4.000 para empreendedores informais e podem chegar a mais de R$ 57.000 para aqueles que se formalizam. Os juros são baixos, girando em torno de 6% ao ano. Nós temos alguns agentes de crédito que visitam as empresas, né? Ou nós somos motivados pela própria procura dessas empresas aqui, de forma a influenciar nesse processo de abertura de novas empresas e de financiamento desses contratos. Também nós temos uma parceria com a Emater, que ao visitar os empreendimentos produtivos rurais, possam promover e incentivar a geração de novas tecnologias com o financiamento do dinheiro do fundo, né? Essas pessoas aderem a um crédito para aquisição de tecnologia, de capital de giro, de novos maquinários, para que elas possam empreender. Com mais dinheiro no fundo, além de ajudar novos empresários, quem já utiliza o crédito também espera um aumento no valor dos empréstimos. As expectativas eram que eles aumentassem, que o último é que 57 mil só, né? Aí, agora hoje, 57, acaba ficando pequeno, né? Língua portuguesa, matemática, história, tudo isso é básico no currículo das escolas. Mas e as emoções dos alunos? Elas também devem ser o foco nas salas de aula. A mais recente pesquisa nacional de saúde escolar do IBGE revelou que 31% dos alunos entrevistados se sentem tristes com frequência. Quase 18% avaliaram negativamente a sua saúde mental. Aqui nessa escola classe do Guará 2, o projeto Coração que Sente e Fala coloca os alunos para conversar sobre sentimentos. E há muito o que ser dito. Porque se você identifica que você está com
com raiva, que foi aquilo que te causou a raiva, a tristeza, por que não consegue chamar as pessoas para ajudar? Por que vocês acham isso? O que você acha? Você não quer dar culpa no outro amigo. Ah, você não quer culpar o seu amigo. Mas não foi ele que te fez isso? Olha aí, outra coisa seríssima. As emoções também ganharam contorno nos desenhos dos alunos, que traduziram em imagens como se sentem quando são agredidos. Aqui, um deles conta: quando alguém me agride, eu fico muito triste. Eu espero que não aconteça de novo. Hoje, para nós dessa escola, é fundamental trabalhar as emoções. Por quê? É através das emoções que nós vamos consolidando recursos internos para lidar no futuro com as nossas frustrações, com os nossos medos, né? E eu acho que o espaço da escola é esse espaço, é o espaço dessa relação com esse outro, dessa relação que eu preciso entender que esse outro existe, mas que eu também existo. E aí o projeto ele tem qual é a proposta? Primeiro, eu identifico em mim o que eu sofro de violência, mas o que eu promovo de violência. Então, não basta só identificar em mim, eu preciso identificar e reconhecê-lo no outro. Renato participou, fez perguntas e aprendeu que emoções não devem ser deixadas de lado. Você acha que as pessoas vão falar que elas não têm nada a ver e você cuida do que é seu e ela cuida do que é dela? Acham às vezes que não tem importância. É. Mas tem, né? Pra pessoa que tá sentindo, tem. O projeto, iniciado em 2023, teve um impacto tão grande que foi um dos vencedores da iniciativa Boas Práticas de Saúde Mental nas Escolas, promovido pela CLDF pela primeira vez no ano passado. A iniciativa chega à sua segunda edição neste ano. As inscrições já se encerraram e o anúncio dos 20 projetos escolhidos será feito no próximo dia 29 de outubro, em sessão especial aqui na Câmara Legislativa. Cada escola selecionada receberá R$10 mil em recursos de emendas parlamentares. A iniciativa da ação é da deputada Deise Amarilho. Essa questão da saúde mental é um grande gargalo no Distrito Federal, principalmente no pós-pandemia, principalmente com o que a gente tem vivenciado. Então, nós pensamos em entender como isso estava sendo feito nas escolas. Então, a gente mapeou as escolas que tinham algumas ações e ações que passavam por toda a comunidade escolar, que eram ações que eram feitas pelo aquele grupo mesmo, sem muitas vezes nenhum estímulo e nenhum recurso financeiro para isso. Então, a gente ficou muito entusiasmado e percebeu que as escolas estavam fazendo muita coisa na comunidade, que passava pelo gestor, passava pelos alunos, pelos professores e pelos pais. Então, a gente falou, vamos entender quais são essas escolas e vamos ajudar e incentivar para que esses projetos não parem. Para a diretora Lucélia, o reconhecimento valoriza as escolas como espaços de acolhimento que vão além do ensino tradicional. Muitos profissionais ficam atentos apenas ao conteúdo. Então, quando a criança ela não é acolhida na escola, quando ela sofre dentro da escola e não é detectado, não é tratado, isso está diretamente ligado lá na aprendizagem dela. Porque uma criança em sofrimento, ela não vai ter aprendizado. Então, a gente tem isso muito bem claro na nossa missão, enquanto gestora, enquanto uma escola que é voltada para o acolhimento dessa diversidade de alunos. O que é acolher essa diversidade de alunos? É saber que cada aluno é um ser único. Isso é acolher a diversidade. Você é importante porque você é você, não porque você tem que ser igual ao outro. O que você vai ser quando crescer? Essa é uma pergunta clássica que nós fazemos para as crianças. Mas quase que num piscar de olhos, elas já estão adolescentes e precisam encarar de frente essa questão. Para muitos, a escolha de qual profissão seguir é um processo angustiante. Nessa fase da adolescência, muitas são as opções, as direções. E a escola ajuda a gente a organizar os pensamentos para tomar decisões, sempre ouvindo e respeitando os nossos sonhos. Muitos alunos da professora Zilma, desta escola pública do ensino médio do Gama, já decidiram. Eu pretendo cursar engenharia e me especializar em software. Desde a minha infância, sempre tive um senso de justiça bem grande, né? Então, eu sempre me voltei para profissões
que estão dentro da área do direito. Mas esse processo não é natural, não. A escola tem um programa chamado Projetos de Vida, que ajuda a abrir portas para os estudantes se conhecerem melhor, encontrarem as suas habilidades e, finalmente, escolher o campo de atuação profissional. O programa é dividido em 3 etapas. No primeiro ano do ensino médio, o foco é o aprendizado para o autoconhecimento. No segundo ano, as diretrizes são voltadas para ações sociais. Aqui o estudante aprende meios de interferir na sociedade para melhorar as condições do contexto social em que ele vive. Já o terceiro ano é mais focado no mercado de trabalho em si. É onde a gente faz uma orientação um pouco mais geral, mais generalizada, mas de processo de escolha. Como que eu faço para escolher, como eu alinho os meus valores, aquilo que eu desejo alcançar na minha vida e quais as profissões que se encaixam nesses 2 perfis, né? Qual o propósito de eu escolher determinada profissão e o impacto disso vai acontecer na minha vida adulta, depois da escola. E aí dentro desse processo, que são várias atividades, vários exercícios, vários momentos de reflexão, eles se sentem um pouco mais à vontade, alguns deles se sentem bem mais à vontade para escolher, alguns já sabiam, confirmam, e alguns ainda ficam naquela dúvida, porque é normal na adolescência. A Luísa vai prestar vestibular para Biologia e disse como a disciplina Projetos de Vida a ajudou a tomar a decisão. Já era uma área que eu tinha muito interesse, então eu acho que foi natural, mas o processo entre decidir para quais áreas eu ia aplicar foi muito angustiante. Nesse sentido, eu acho que o Projeto de Vida me ajudou muito, porque a gente teve muitas aulas sobre a escolha de profissão, tanto de considerar o mercado, quanto de considerar os nossos valores, o que a gente gosta, para a gente não ficar infeliz dentro da nossa profissão e ainda assim conseguir se sustentar e conseguir dinheiro dentro da nossa área. Essa fase da vida é tão importante que o deputado Robério Negreiros apresentou um projeto de lei à CLDF para instituir o Programa Distrital de Orientação Vocacional. A matéria já passou pela Comissão de Educação da CLDF e, em breve, deve ser apreciada pelo plenário. Vai buscar justamente ter uma forma de que nas escolas se tenha um núcleo de orientação vocacional para que as crianças e os adolescentes e estudantes da rede de ensino pública do Distrito Federal possa ter essa questão de ver as aptidões, as habilidades que possam nortear um caminho nessa fase tenra aí de dúvidas. Para este psicólogo, esse tipo de projeto é fundamental para ajudar os jovens a escolher carreiras com as quais de fato tenham afinidade. E isso também melhora a qualidade da mão de obra qualificada no mercado de trabalho. A escola não pode só dar conteúdo, provas e avaliações. A gente tem que parar para ter espaço de escuta, de diálogo, que os alunos pensem no futuro, acolham essa ansiedade. E aí eu acho que é muito importante frisar que gera também, muitas vezes que a gente acompanha nos alunos, né, e nos nossos clientes no consultório, é o estímulo à medida que o aluno sabe o que ele quer. Então não fica só aquela questão de gostar do conteúdo, muitos estão desestimulados para estudar, tem uma matéria que é chata. Então quando ele sabe o que ele quer, define uma profissão, também ajuda nessa coisa do estímulo para estudar. A professora Zilma diz que para quem está perdido sobre o que estudar e trabalhar nos próximos anos e até décadas, uma dica é fundamental. Ouvir o coração dele, porque o que ele gosta de fazer. Então procura algo que envolve aquilo que ele gosta de fazer naquele momento que não é de estudo, porque isso traz os valores, está implícito ali atrás muitas coisas que eles não pensam, né, que pode virar uma profissão. Eu gosto de viajar, isso pode virar uma profissão. Eu gosto de jogos, isso pode virar uma profissão. Então pensa bastante na questão do que eu gosto, e quais o que eu gostaria de viver. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.